Boa tarde, o meu nome é João Pereira, muitos de vocês já me reconhecerão, sou estrategista-chefe do Banco de Investimento Global e estou aqui para vos apresentar a nossa visão, como habitual, do Outlook para o segundo trimestre de 24, portanto já tinha saudades de fazer aqui neste formato há cerca de 3-6 meses atrás. A duração desta apresentação, como habitual, terá cerca de 40 minutos e depois um espaço reservado aqui na casa dos 15 minutos. E, portanto, já sabem, vocês terão uma barra para colocar as vossas perguntas. Eu falo ao durante a sessão, que eu no final terei a oportunidade de revisitar todas as vossas questões e procurei responder com máxima clareza e celeridade às vossas questões. Sem mais demoras, vou arrancar aqui a sessão, de forma a não atrasar o plano de festas. E sem mais demoras, o que eu vos trago aqui é, na realidade, não fugindo muito à regra, vamos dividir a apresentação em 3 blocos: um enquadramento macroeconómico, um sobre depois de taxas de juros e outro de ações. Não é? Portanto, ou seja, como é que nós vemos a economia global a evoluir e o que é que isto representa do ponto de vista, como é que isto pode destilar para as classes ativas, seja obrigações, seja ações, e portanto, e depois no final temos obviamente uma grelha de alocação de ativos, do asset allocation, que reflete basicamente esta conjugação de 3 variáveis sobre a qual nós estamos a olhar no próximo trimestre. Na realidade, isto é sempre uma visão mais longo prazo, que nós depois vamos calibrando de forma mensal ou trimestral. Já mais trimestral. O que é que mudou, essencialmente, desde que nós fizemos o Outlook anual? Portanto, quando nós preparámos o Outlook anual, fizemos já no final de novembro e apresentámos-lo ao mundo, digamos assim, no início de dezembro. E o que é que mudou? Nós estávamos claramente mais pessimistas no Outlook anual. E estamos agora em abril, como sabem, abril de 24, portanto já correram mais de 3 meses do ano de 24, e alguma coisa aqui já se cristalizou do ponto de vista de tendências macroeconómicas que nos levaram a rever algumas projeções que nós tínhamos para a economia global. Reparem, nós de certa forma repartimos por 3 a possibilidade de aterragem da economia global face ao crescimento económico que tivemos a seguir ao Covid e depois a inflação que foi gerada essencialmente a partir de 2021 e que depois levou os bancos centrais no início de 22 e ao longo de 23, como sabem, a enverdar por um plano agressivo de subida das taxas de juros, que de certa forma atingiu o seu nível platô e que muitas vezes, regra geral, leva para uma aterragem mais forçada da economia global. Em primeiro lugar, a economia americana, que é obviamente a líder do ciclo económico, mas vem tudo de certa forma atrás. E eu diria que, de forma paradoxal, a economia americana tem sido um estandarte e, portanto, tem-se aguentado de forma excepcional. Portanto, há aqui claras razões de excepcionalidade da economia americana para aguentar todo este endurecimento monetário pelo Fed. Isto está muito relacionado com os constrangimentos dos canais de crédito, que levam a que hoje em dia uma subida, seja de 0, mesmo de 0 para 5 ou 5,5 nas taxas de Fed Funds, tenha tido um impacto mais limitado na economia americana do que outros episódios de endurecimento monetário no passado. Está muito relacionado, por exemplo, com o mercado imobiliário, que fica, de certa forma, e sabemos que nos Estados Unidos o mercado imobiliário está muito relacionado com as taxas de juros a 30 anos, os empréstimos são todos financiados a 30 anos, com a taxa, com os mortgages a 30 anos, e, portanto, na realidade, quem tem já os créditos não tem um grande impacto. O problema é quem não tem perna, digamos assim, uma perna no imobiliário e não consegue entrar. E, portanto, também é por isso que não tivemos uma grande queda dos preços do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Tivemos uma queda razoável já o ano passado, como tivemos também uma queda de preços imobiliários em todos os países da Europa em 2023, com exceção de Portugal. Vá-se lá saber porquê, quer dizer, nós na verdade sabemos, mas Portugal foi dos poucos países, ou talvez o único país do mundo em que os preços do imobiliário não caíram em 2023, mas obviamente o mercado ficou muito ilíquido e, por quem sabe, sabemos que o mercado ficou muito ilíquido no passado. Mas isto para vos dizer que, na realidade, a economia global, a economia americana, nós tínhamos um cenário central que na economia americana que iria evoluir entre um soft landing e um hard landing, e esse cenário desapareceu. Ou seja, um cenário de soft landing de 40 mais 5, nós antes, este 40 mais 5, que anda na casa dos 45%, nós antes atribuímos uma probabilidade entre 70% e 80%. Um cenário no landing parecia-nos um cenário pouco provável e, na realidade, é isso que nós estamos a acontecer. Ou seja, nós, em abril de 2024, o que a economia americana nos está a dizer é: esqueçam lá o soft landing, esqueçam o hard landing, nós estamos no upswing cíclico. E eu vou-vos mostrar gráficos sobre isso. Isto, obviamente, é a economia americana. A economia europeia evolui, obviamente, com mais dificuldades. É uma economia muito menos
muito menos cíclica, muito menos flexível e, portanto, muito mais rígida e, portanto, tem um peso mais agressivo e depois esteve muito exposta também, como sabem, ao impacto da crise energética, seja pelo lado russo, seja agora pelo impacto na subida do preço do crudo com a tensão do Médio Oriente. E, portanto, a economia europeia está sempre pior do que a economia americana. Eu já vos mostrei aqui alguns gráficos por aqui e eu vou ter a oportunidade de revisitar mais alguns. E, portanto, um cenário de no landing para a economia americana poderia ser um cenário de soft landing para a economia europeia, um cenário de soft landing para a economia americana poderia ser um cenário de hard landing para a economia europeia. E, portanto, a Europa está sempre atrás e está sempre pior que os Estados Unidos. Isto é um ponto, é factual, é indesmentível e tanto eu como qualquer pessoa no mundo vos dirá exatamente o mesmo. Em relação ao upswing cycle que eu vos falei, reparem, agora vamos começar com gráficos e vamos tentar cristalizar estas ideias com gráficos para ser mais visível. A probabilidade de recessão que está descontada nos mercados, do ponto de vista de, ou seja, na Europa ainda estamos com uma probabilidade de recessão na casa dos 50% no espaço de 12 meses, mas reparem, o ano passado a economia europeia já esteve basicamente numa recessão moderada. Nós tivemos a economia europeia, a zona euro como um todo, a crescer zero durante 3 trimestres consecutivos, tivemos a Alemanha a crescer negativa em mais de 2 trimestres, portanto, tivemos a Alemanha já em recessão no ano passado, e, portanto, nós no ano passado podemos considerar que a Europa já esteve em recessão, portanto, não podemos estar aqui preocupados se a Europa vai cair em recessão, se o ano passado já esteve em recessão, está? É quanto muito a sair dela, não é? E, portanto, e sobretudo o que aconteceu este ano para a economia europeia recuperar algum brilhantismo está muito relacionado, em primeiro lugar, com a questão que eu vos falei da excepcionalidade, do movimento de excepcionalidade da economia americana e, em segundo lugar, com a reativação do canal de manufatura via avenida de crescimento, que são, na realidade, as exportações para a China. Portanto, a China reativou, sobretudo, pelo lado do easing, uma flexibilização monetária e fiscal que tem algum relevo nos últimos trimestres, sobretudo nos últimos 3 a 6 meses, e, de facto, a economia começou a dar alguns sinais de retoma da economia chinesa, que não sabemos se vão, eventualmente, cristalizar no tempo ao longo de 2024, mas já tivemos algum kick-in algum impacto destas medidas de estímulo na economia chinesa, que são uma segunda derivada direta para a economia alemã. Nós sabemos que a economia alemã é um vetor de exportador direto para a economia chinesa e, portanto, se a economia chinesa recupera, a economia alemã recupera, a zona euro recupera. Nós que estamos num país mais fechado, mais periférico no bloco europeu e que vive muito de serviços e, na prática, como dizem, como fez capa no Expresso recentemente, de uma entrevista interessante, nós temos o país transformado numa estância de turismo e também para pensionistas e, portanto, o país de Portugal vive um bocadinho destes dois equilíbrios, portanto, turismo e pensionismo e pensões, e, portanto, o turismo de saúde e o turismo de praia e obviamente, o mercado imobiliário floresce aqui também por vários drivers relacionados com isso e não tanto com a economia idiosincrática portuguesa, que, como sabemos, é uma economia muito débil. E, portanto, temos então uma probabilidade de recessão que reduziu drasticamente nos próximos 12 meses nos Estados Unidos e na Europa. O que é que isto levou? Levou o mercado a excluir a possibilidade de cortes de taxas de juros. Isto é uma coisa que nós temos dito ao longo deste ano, portanto, com clientes institucionais, com alguns eventos que fizemos presenciais. Ou seja, o facto de a economia americana estar a portar desta maneira tão brilhante, pulverizando as expectativas mais otimistas que haviam, não é compatível com o cenário do Fed começar a cortar taxas já em julho. E, portanto, o mercado começou a excluir. Nós, à entrada deste ano, o mercado descontava quase entre 150 a 200 pontos base de cortes no Fed e uma coisa parecida por parte do Banco Central Europeu. E, neste momento, já excluímos mais de 100 pontos base. Neste momento, já estão na casa dos 125 pontos base que foram excluídos e, na Europa, cerca de 150 que foram excluídos por essa via. E, portanto, muito interessante. Esta é, reparem, a economia americana, esta é a curva de crescimento expectável anualizado da economia americana, que neste momento está a fazer máximos desde a retoma no pós-Covid. E, portanto, não há nenhuma razão para acreditar que a economia americana vá eventualmente cair num cenário recessivo, portanto, está completamente afastado, a nosso ver, uma recessão nos Estados Unidos este ano, em 2024. E, portanto, o Fed vai pela primeira vez, aliás, não pela primeira vez, mas pela segunda vez nos últimos 50 anos, repetir a graçola que foi subir as taxas de juros na casa dos 550 pontos base e a economia americana ter recebido uma recessão. Espetacular, parabéns ao Fed, conseguiram, a economia aguentou, mas o problema aqui é que há um risco de um policy mistake, desta excepcionalidade da economia americana, perpetuar um problema para nós, por exemplo, portugueses e economia global como um todo, que é
Qual é que é o senão disto? É que a inflação não vai baixar. E nós estamos a ver a inflação estruturalmente desancorada nos Estados Unidos. Nós vamos mostrar aqui gráficos melhores sobre isso e não me vou já adiantar sobre isso. E, portanto, temos tanto o Fed e o ECB, o gráfico da esquerda são as tabelas para o crescimento económico nos Estados Unidos, em que o Fed subiu de 1,4 para 2,1 este ano, e o BCE, vejam, reviu em baixo. Portanto, a Europa está sempre atrás, sempre em baixo, estamos sempre lagging em relação aos Estados Unidos. Isto é sempre assim. Portanto, eu tenho já muitos anos, tenho mais de 20 anos de experiência no mercado e mais de 40 anos de vida e sei que isto é um facto. E, portanto, quando eu morrer, isto vai ser exatamente a mesma tendência e preocupo-me em dizer isto à minha filha e aos meus netos. Isto é um facto e, portanto, nós temos que perceber esta dinâmica e a inflação core está na casa dos 2,5% nos dois blocos. Portanto, a inflação já normalizou bastante num período recente, mas continua entre os 3% e os 4%. No caso dos Estados Unidos, a inflação core está muito perto de 4%. Na Europa está ligeiramente acima dos 3%, e é um gráfico que nós temos aqui. Portanto, o problema não é tanto a inflação estar a normalizar. Se nós pensarmos nos últimos 5 anos, portanto, desde 2020 a 2024, tivemos uma inflação cumulativa na casa dos 25% na inflação dos números. A inflação do hambúrguer, que é um índice que muitas vezes nós, analistas e estrategistas, costumamos seguir, que está mais harmonizada ao Big Mac, do McDonald's, etc. Essa inflação está na casa dos 30% cumulativa nos últimos 5 anos. E, portanto, não tínhamos ilusões, a inflação normalizou e está agora na casa dos 3%. Acho muito difícil voltar para o target dos 2%, ou mesmo ou sequer parecido dos 2%, mas o problema disto é que a inflação cumulativa está nos 25%, 30%, ou seja, há um markup de preços que é definitivo. Os preços estão 30% mais altos do que estavam em 2019, os salários obviamente não cresceram ao mesmo ritmo, sobretudo em muitos sítios, mas esse é um problema. Esses preços não vão baixar, o markup é definitivo. É assim em todo lado, e por isso é que a inflação é de facto um imposto gigante e é uma coisa que as pessoas, regra geral, detestam. E esse era o mandato dos bancos centrais, o Fed e do Banco Central Europeu, e tanto o Banco Central Europeu como o Fed perderam a luta contra a inflação em 2020, com a história do Covid, eu vou-vos mostrar isso aqui. E eventualmente o risco aqui, eles voltarem a perder a luta, fazer um policy mistake, em que o crescimento económico continua bastante forte, a inflação está acima dos 3% e a inflação core está nos 4%, e o Banco Central Europeu, ou o Fed, um dos dois, sobretudo o Fed é mais perigoso e não tanto o Banco Central Europeu, assumir que eventualmente já tem inflação controlada e temos aqui o risco de uma segunda onda, que não precisamos ter inflação nos 10% para ter uma segunda onda, é simplesmente a inflação não ir abaixo dos 4%, por exemplo. Isso tem um efeito desastroso sobre eventualmente as perspectivas económicas para a frente, e esta recessão que é diferida no tempo pode ser ainda mais grave no médio e longo prazo. E, portanto, mas o que é que nós vemos? Porque é que vemos isto como particular risco nos Estados Unidos do ponto de vista da inflação estar estruturalmente desancorada? Porque se nós pensarmos bem, e se virem aqui, esta é a evolução cumulativa dos salários reais, ou seja, os salários, o crescimento salarial ajustado à inflação. E, portanto, se a inflação cresceu 25% nos últimos 5 anos, os salários teriam que crescer 25% para os trabalhadores não perderem poder de compra. Naturalmente que na Europa houve, de facto, uma erosão do poder de compra transversal em quase todos os setores e em quase todos os países, em alguns países mais, porque na Europa, como sabem, há uma proteção e por isso é que os governos só legislam sobre o salário mínimo. Repare, nós olhamos, o salário mínimo em Portugal já está perto dos 1.000 euros, né? Portanto, em 2 anos vai chegar aos 1.000 euros. O gráfico do salário mínimo em Portugal é explosivo, o salário mínimo subiu 30% no espaço de 5 anos, porque é o único que de facto está indexado à inflação. Os salários médios e os outros, obviamente que não. E na Europa, sobretudo os países de maior pendor cívico, como é o caso, por exemplo, da Alemanha, que tem um peso dos sindicatos muito grande nas administrações, na prática eles conseguem quase indexar os salários à inflação. E, portanto, tivemos um crescimento salarial bastante expressivo na Alemanha, e não só no salário mínimo, e isto tudo tem alimentado uma frenzy, ou seja, uma dinâmica de uma espiral de preços salários. Ou seja, claramente, que é o raiz de todos os males de um problema perpétuo de inflação, que de facto aconteceu nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, atenção, que em 2020 e 2021 os salários cresceram mais do que a inflação, e apenas em 22 e 23 os salários cresceram menos do que a inflação, e este ano temos crescimento salarial entre os 4 e os 4,5, e portanto temos inflação a 4, inflação core, inflação urbanizada entre os 3 e 3,5, inflação core nos Estados Unidos muito perto de 4, inflação super core, que portanto, é o ainda mais refinado e que exclui o componente housing, está acima de 4,5, a norte de 4,5. Portanto, tudo isto, todos estes indicadores de inflação nos dizem
que é, não é possível, simplesmente não é possível o objetivo de inflação reverter para o target dos 2% dos bancos centrais. Esta é a origem de todos os males. Esta é a origem de todos os males e é pelo gráfico da esquerda que nós estamos a lidar com este problema de inflação, que veio com o Covid, mas veio antes do Covid e veio essencialmente, resulta do erro por parte do Fed, que é o Banco Central do Mundo, e por parte do Tesouro Americano. Portanto, há aqui uma grande responsabilidade da inflação agregada que foi criada pelos Estados Unidos e não tanto pela questão que se discutiu durante muito tempo, se o problema da inflação era uma questão de oferta, se era uma questão de procura. Na Gênesis é uma questão de procura, mas é uma questão de procura essencialmente no mercado americano. E, portanto, o resto do mundo importa a inflação pela explosão da procura que resulta do que aconteceu no mercado americano, em que, reparem este gráfico da esquerda, a riqueza das famílias americanas aumentou 50% de 2020 para 2021. E, portanto, passou de 100 tris para 150 tris, portanto, subiu 50%. No espaço de um ano, as pessoas ainda para mais estavam no Covid, nem podiam sair de casa. O que é que elas andavam a fazer? Ficavam em casa, começavam a transacionar relógios, a transacionar sapatos, a transacionar FANGs, aquelas ações das FANGs, e, portanto, porque receberam mais 50% do dinheiro que tinham, e todo este boost de riqueza que foi injetado na economia americana é, de facto, a origem de todos os males do problema da inflação que vamos lidar ao longo de toda a década de 2030. Isto vai ser um problema que nós vamos lidar ao longo de toda a década. Ela não vai desaparecer, mas esta, de facto, é a origem de todos os males. Não foi o Covid, na realidade, foi as políticas fiscais e monetárias nos Estados Unidos para lidar com o Covid que levaram a inflação a explodir, e o resto são pequenas coisas que agravaram o problema. Ou seja, obviamente tivemos a questão dos canais das cadeias de abastecimento durante o Covid, que obviamente agravaram a inflação do lado da oferta. Tivemos, obviamente, a questão da Rússia e da Ucrânia, agora as tensões do Médio Oriente, que agravam as questões das commodities e da oferta também, e levam ao escravamento, mas na base, não haja dúvidas, a inflação não é um problema nem das guerras, nem do Covid, foi um problema das políticas fiscais e monetárias que foram implementadas nos Estados Unidos em 2020 e que de facto levaram a esta explosão de rendimento e que levaram de facto o mundo todo a injetar liquidez, e estamos ao longo de toda a década, vamos estar a normalizar os preços dos ativos por via desta explosão de liquidez do sistema financeiro. E, portanto, na Europa estamos também a regressar a níveis esta reativação do canal de manufatura, está a levar também os indicadores de PMIs e o M1, que é a massa monetária mais líquida, a ir para patamares positivos. E reparem, a Europa já se distanciou do ponto mais negativo do momento económico em que estava submerso, digamos assim, a meio do ano 2023, quando a economia europeia estava claramente em recessão, estava congelada, estagnada, o mercado imobiliário a cair 15 a 20% em todos os países da Europa, exceto Portugal, outra vez, o mercado em Portugal estava completamente congelado, o imobiliário, e portanto nós já reativamos, e isto aqui foi um milagre chinês ao longo dos últimos 6 meses, e reparem alguns indicadores, indicadores de confiança também repicaram bastante nos últimos 6 meses, tanto nos Estados Unidos como na zona euro, e as vendas a retalho começaram também a picar um bocadinho. Surpresa, este é um indicador de surpresa, ou seja, um indicador compósito, os PMIs, que as manufaturas. O PMI há um indicador compósito do PMI que agrega, digamos assim, a manufatura com os serviços, e o que nós vimos ao longo de todo o ano 2023 é que a manufatura teve em depressão, estava na casa dos 40, como vocês veem aqui, entre os 40 e os 45, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, e depois começou a recuperar, mas nós pensámos sempre ao longo do ano passado que iríamos ter uma recessão basicamente inevitável e que era a componente dos serviços que ia convergir para o lado da manufatura. O que aconteceu foi uma surpresa para nós, foi basicamente a recessão que estava a verificar-se na indústria e manufatura, foi suavizada e, de facto, temos os indicadores de manufatura a convergir para cima com os indicadores mais ou menos saudáveis do lado dos serviços. E, portanto, temos aí uma economia, meus caros ouvintes, nós temos uma economia em claramente upswing. A economia está claramente em upswing. Portanto, se a recessão não veio já, teoricamente, com certeza não virá em 2024, e com esta lógica de upswing também via da reflação chinesa. Aqui a história das commodities e do preço e do dólar. Agora também tivemos este agravamento de tensões geopolíticas com esta retaliação do Irão a Israel há coisa de uma semana ou 2 semanas atrás, e que levou o preço do crudo a disparar e algumas questões. Eu posso falar agora sobre isso, para não perder grande parte do meu raciocínio, que é, não tínhamos ilusões. O mercado não está a corrigir nesta última semana, 2 semanas, e de facto a semana passada teve alguma queda mais expressiva do que estávamos habituados, e não tem nada a ver com a incerteza geopolítica. Reparem, se houvesse incerteza geopolítica, se tivesse sido a incerteza geopolítica que tivesse na base desta correção, fosse o justificativo desta correção que vimos dos ativos de risco do ano passado, nós teríamos tido crudo a subir, taxas de juros a cair,
e ações a cair, e dólar a subir. E nenhum destes aconteceu, ou seja, tivemos ações a cair, mas tivemos taxas de juros a subir, tivemos crudo depois a normalizar, depois do susto inicial, e as taxas a subir. Ou seja, por trás deste movimento de correção dos ativos de risco e das ações em particular das últimas 2 semanas, não há nenhuma componente do vetor de instabilidade geopolítica. Agora, o que nós passámos foi de uma narrativa de desinflação e de um pivô de monetário dos bancos centrais que teve o seu auge em outubro, entre setembro e novembro do ano passado, em particular outubro do ano passado, e que levou a uma festa dos ativos de risco. E, de facto, ao fim de 6 meses, o mercado começou a ficar excessivamente comprado, demasiado saturado, com demasiadas coisas priçadas no bom sentido, e com a economia global e a economia americana em particular a recuperar, o mercado começou a discutir a possibilidade de cortes de taxas de juros, começou a ser o Sr. Cascari, outros membros do Fed, até o Sr. Powell finalmente assumir o óbvio, a inflação de facto não está nos últimos meses a normalizar ao ritmo que nós desejaríamos e vamos ter que esperar mais tempo para cortar taxas. E portanto, vamos falar quanto tempo mais é que eles vão esperar, mas a trajetória que nós estamos a desenhar da inflação não é boa, o que nós estamos a ver. E portanto, esta é a situação. Temos um mundo que neste momento, as boas notícias para a economia global estão a ser más notícias para os ativos de risco, porque obviamente excluem a possibilidade de cortes de taxas de juros por parte dos bancos centrais, sendo que o mercado de emprego também está a recuperar já dos mínimos, ou seja, temos número de horas trabalhadas, a taxa de desemprego também a recuperar, temos o indicador de criação mensal de emprego nos Estados Unidos já basicamente ao valor mais elevado do último ano. E, portanto, tudo isto indicadores muito interessantes e que nos levam a considerar, e esta é a grande questão, as taxas nos Estados Unidos estando a 5,5, apesar de tudo, e por isso é que foi o Sr. Lawrence Summers, que creio eu, a primeira pessoa este ano a dizer, não se admirem se o próximo movimento da Reserva Federal for eventualmente uma subida de taxas em vez de um corte. Porque as condições de financiamento da economia encontram-se muito acomodativas. As condições de financiamento da economia é este US Financial Conditions Index, que é a linha a cinzento, que está basicamente aqui. Está a 2 pontos, aliás, está, na realidade, aqui está na média de um gráfico de 15 anos, digamos assim, mas se olharmos num gráfico de 5 anos, este valor até está bastante relaxado. Significa isto que o Fed até podia ter alguma liberdade para subir taxas de juros, porque tendo em conta a inflação core que se vigora agora e as condições de financiamento agregadas à economia, há aqui um peso da balança. A questão é que este índice de condições financeiras não depende única e exclusivamente do Fed, ou seja, o mercado muitas vezes faz o trabalho pelo Fed. E a questão é que o Fed relaxou, depois com o pivô monetário de outubro, e o mercado suavizou muito as condições de financiamento, via estreitamento de spreads de crédito, rally do mercado de ações, que estão 30% ou 40% acima do que estavam em outubro do ano passado, spreads de crédito lá em baixo, dólar, balança comercial, tudo isto levou a que o índice de condições de financiamento esteja demasiado benigno para um nível de inflação que ainda é preocupante, a todos os níveis, com a inflação entre 3% e 4%. E, portanto, o que isto nos leva a crer, e se nós fizermos até uma regressão do índice de condições de financiamento, com um índice de condição de financiamento cerca de 1 a 2 pontos abaixo da média, podemos ter um impacto na inflação core de quase entre 50 a 100 pontos base, ou seja, entre meio e 1%, que na realidade é um bocado o que já está a acontecer. Quando nós olhamos para a inflação core a 4 e a inflação supercore acima de 4, é o mercado basicamente a assumir isto, ou seja, não há nenhuma maneira da inflação voltar para os dois. E eu acho que só vamos ter inflação nos dois quando tivermos uma recessão, e a recessão não parece que venha este ano. Portanto, o mais provável é que temos aqui uma espiral de inflação nos próximos anos, até que finalmente porque o que nós queríamos nos últimos 3 anos era uma recessão. Quanto mais cedo tivesse vindo a recessão, menos teria havido esta espiral de preços inflacionários e mais rápido teria havido esta normalização de preços, que infelizmente não se materializou. E é bom para quem está exposto a esta expectativa mais cíclica e tem os salários a subir, para quem em Portugal vive, enfim, temos um ponto de partida muito baixo do ponto de vista salarial e somos permanentemente ativos deflacionários em relação ao mundo. Isso preocupa-nos um bocadinho mais se o mundo está numa tendência clara de espiral de inflação e de uma inflação estruturalmente desancorada. A China, o que eu vos estava a falar era essencialmente isto, os cortes de taxas por parte de rácio de reservas e do loan prime rate, o que já levou, e portanto este teve um impacto grande, e também do ponto de vista fiscal, ou seja,
O déficit público agregado, o déficit anda na casa dos 3,5%, mas fora da consolidação pública chinesa, nós estamos a falar já de um impacto na casa de 1 a 2 pontos percentuais de estímulo adicional por parte do governo central. E, portanto, é isto que está na base de algum pick-up da recuperação chinesa, que já se vê, de facto, nas vendas a retalho, nas importações, que são uma segunda derivada das vendas a retalho, e, de certa forma, nos PMIs composites e, em particular, no índice de surpresa, que se recuperou bastante. E como é que isto traslada, que eu agora já falei muito do ponto de vista macro, vou agora estar entre 5 a 10 minutos a falar sobre ativos de risco e como é que nós podemos eventualmente fazer algum dinheiro, como é que nos podemos posicionar para este quadro macro que eu vos pintei, que é um quadro que é, reparem, eu nunca estive tão otimista como estou neste momento. Mas onde é que nós podemos ir buscar valor nesta fase? Esta é a lógica que eu falei há bocadinho, este é o decoupling secular que nós vemos entre Estados Unidos e Europa. Portanto, a Europa está estagnada há mais de 15 anos, desde a crise de 2008 e depois agravada pela crise da dívida soberana, e os Estados Unidos é um foguetão do ponto de vista de crescimento económico. E, portanto, nós estamos a importar inflação também por esta via. Há uma grande parte deste crescimento que também é feito por via dívida e, em parte, por aqueles erros que foram feitos aqui para lidar com o Covid, de excesso de liquidez, que foram feitos pelo Governo, pelo Tesouro e pela Reserva Federal, e o próprio FMI, quando fez agora as últimas revisões de crescimento económico, apontou quase o dedo na ferida e apontou a culpa ao governo americano sobre a trajetória do endividamento americano, que é pouco sustentável e está a gerar grandes problemas da inflação como um todo no resto do mundo. Portanto, temos as taxas neutrais, estruturalmente, que no Covid eventualmente estariam a 0%, agora estão a 2%. Portanto, o Covid foi, de facto, o move do regime, ou seja, o Covid foi o ponto, foi o shift que fez este regime, esta alteração de paradigma foi o Covid, mas na prática não foi o Covid, foram estas políticas do Fed, fiscais e monetárias, para lidar com o Covid, que fizeram este shift de inflação estruturalmente mais elevada ao longo de toda a década de 2030. E, portanto, temos taxas neutrais que estão nos Estados Unidos na casa dos 2%, que são, ou seja, a parte que não é nem, ou seja, um nível de taxas de juros que não é nem restritivo, nem estimulante para a economia, é o ponto de equilíbrio. Só que a isto temos que adicionar inflation premium, e o risco de inflação neste momento anda na casa dos 100 pontos, nos 1%, portanto, temos taxas a 3%. A questão do supply, é a questão da emissão de dívida por parte do Tesouro Americano, e o supply do Tesouro Americano também estamos a falar claramente na casa de 1%, portanto já estamos aqui 1 mais 1, 2, com taxas neutrais a 2, já temos a taxa a 10 anos nos 4, e ainda falta o term premium e a curvas inclinadas, ou seja, que é a lógica de estamos investidos a 10 anos e os 10 anos deviam estar mais altos do que os 2, e portanto uma curva invertida, que é o que nós estamos a ver, que estruturalmente a curva está a começar novamente a inclinar e a ficar cada vez menos negativa, mas ela continua negativa, mas potencialmente podemos ter um term premium, uma inclinação da curva que pode adicionar mais 50 pontos base nas taxas a 10 anos nos Estados Unidos e, portanto, taxas neutrais a 2, mais 1 de inflation, mais de prémio de inflação, mais 1% de prémios de emissão, mais 0,5% de inclinação positiva da curva, temos as taxas do Fed na casa dos 4,5 a 10 anos. 4,5 a 10 anos as taxas estão a 4,60, portanto nós achamos que as taxas estão muito bem avaliadas e nós achamos que do ponto a 4,60 no dia 22 de abril de 2024 até dia 31 de dezembro de 2024, o movimento de taxas de juros a 10 anos vai ser muito tenue. Ou seja, temos um máximo de 5%, temos um mínimo de 4%, as taxas agora estão a 4,60%, muito provavelmente elas vão continuar neste range, provavelmente nesta fase vão se aproximar mais do range de 5% do que propriamente do range de 4%, mas vão ficar aqui a evoluir num canal muito estreito. Nós estamos a ver as taxas de longo prazo a subir a norte dos 3%. O Fed perdeu uma boa oportunidade para assustar o mercado no último dot plot, que é a última estimativa em que os 19 membros do comitê, onde é que eles veem as taxas de juros no longo prazo, e eles ainda não cortaram, ou seja, eles assumem 3 cortes este ano, mas isto não há nenhuma possibilidade do Fed fazer 3 cortes este ano. Eles, de certa forma, agora, a semana passada, já o deram a entender, e é por isso que o mercado também se ressentiu um bocadinho a semana passada. A meu ver, o Fed vai fazer um corte e vai ficar por aí. Vai conseguir cortar as taxas para 5,25, portanto o próximo ainda há de certa forma algo que o mercado ainda tem que se habituar a este novo repricing de menos endurecimento do Fed, mas o mercado já está a fazer pelo Fed e portanto quando o Fed ajustar o dot plot, provavelmente o mercado já fez o ajuste por ele todo e ele está a fazê-lo de forma muito, muito rápida. Reparem, é aqui que vocês veem, nesta última estimativa dos 19 membros do comitê, 6 membros do comitê achavam que o risco da upside da inflação era grande em dezembro do ano passado. Há coisa de 2 ou 3 semanas atrás, quando foi a última reunião do comitê do Fed, já não eram 6, eram quase 12.
Portanto, passou para o dobro, 11 em 19 membros do Comitê do Fed acham que o risco da upside da inflação aos níveis atuais, com a inflação core a 4, super inflation em 4.3 e CPI harmonizado nos Estados Unidos perto de 4, 3.8 ou 3.9, o risco atual é para cima, não é para baixo. Portanto, a inflação não está a normalizar, a inflação está a subir. E, portanto, isto é grave. Isto é grave e está basicamente subentendido neste risco que está naqueles gráficos, que só basicamente um tipo como eu que se dá o trabalho de olhar para os gráficos todos e que apanhou. Mas isto já estava um bocadinho escondido, ou seja, eles já estavam a ver o que nós estávamos a ver, só que o senhor Paulo só começou a assumir isso a semana passada, a meu ver, quase com 2 meses de atraso. E eu acho que eles vão ter que continuar este endurecimento e, portanto, isto leva o BCE a um cenário interessante, que é o BCE muito provavelmente, que vai sempre atrás do ciclo americano, nesta fase, por via da estagnação secular da economia europeia e pela recessão moderada que enfrentou o ano passado, e a economia alemã teve uma recessão já bastante profunda no ano passado, o BCE tem alguma pressão já para cortar taxas no segundo semestre deste ano. Eu acho que será um erro o BCE cortar taxas já no segundo semestre deste ano, mas provavelmente eles vão fazê-lo. Tem um limite, porque nós vamos continuar a importar a inflação do lado americano e, portanto, o BCE vai estar sempre atrás da curva e levar pancada por via da inflação por parte dos Estados Unidos, mas se o BCE cortar demasiadas taxas, e o que demasiado é cortar 2 vezes as taxas antes do Fed, eu acho que o BCE pode cortar uma vez antes do Fed, mas não pode cortar 2, porque aí o euro vai para a paridade. E, portanto, com um euro mais fraco, nós somos claramente dependentes de energia, importadores de energia, estamos a importar energia com o crudo a 80 ou 90 dólares, ainda mais caro, portanto, e vamos estar ainda a importar inflação por via do euro mais fraco. E, portanto, nós estamos a levar de todos os lados. Portanto, temos uma economia, nesse aspecto, estagnada, com a importar inflação do outro lado do mundo, sobretudo americana, mas com esta reativação de esperança do lado do canal de manufatura chinês, que é uma avenida direta entre a Alemanha e China, e que tem muita influência no peso agregado da economia europeia. Eu acho que vamos tirar aqui alguma pressão ao Banco Central Europeu para cortar taxas. E a meu ver, eles não podem cortar mais do que uma vez taxas de juros se o Fed não se mexer. E o Fed muito provavelmente não se vai mexer. O mercado desconta que o Fed só corte taxas em novembro. Neste momento, o mercado atribui uma probabilidade. O mercado ainda está a descontar 2 cortes de taxas no Fed, a meu ver mal. O Fed não vai cortar mais do que uma vez, não vai cortar mais do que 25 pontos base este ano. E o mercado atribui cerca de 100% de probabilidade a um corte a ocorrer em novembro. Ou seja, o mercado de facto atribui 2 cortes para o Fed, mas o primeiro corte vai ser em novembro. É o que o mercado está a descontar, porque o Sr. Powell ainda a semana passada finalmente meteu água na fervura quando já o devia ter feito há 2 meses atrás. E, portanto, é interessante neste ciclo de easing, que eventualmente se concretize, e esperemos que este ciclo de easing, que é um ciclo de começo de descida de taxas, que se inicie. É muito interessante, no espaço de 2 anos, o Banco Central Europeu pode cortar cerca de 100, 150 pontos base e o Fed vai cortar cerca de 25, 50 pontos base a menos. Portanto, corta 100 se o BCE cortar 50, corta 150 se o BCE cortar 200. Mas acho, a meu ver, que isso vai ser já muito significativo. E isto está muito relacionado, apesar de tudo, eu não acredito que o Banco Central Europeu ou que o Fed tenha uma política muito agressiva nos cortes, porque eles já meteram, ou seja, eles já tiveram que meter as taxas de juros ao nível em que estão, 5,5 nos Estados Unidos e a 4 na Europa, para tentar lidar com a inflação. A inflação não está a desaparecer, só normalizou. E neste momento está normalizado a um nível muito alto. E, portanto, o risco de começar a cortar taxas com a inflação a este nível é pior. Mais vale aguentar as taxas mais altas mais tempo do que começar a cortar as taxas. Já. Portanto, a meu ver, sinceramente, eu não vejo nenhuma razão, nem para o Banco Central Europeu, nem para o Fed, cortar taxas até ao final do ano. Eventualmente, o Banco Central Europeu, no segundo semestre, vai cortar uma vez, mas depois vai ter muita dificuldade em cortar mais do que uma. Eventualmente, teremos um corte na Europa, 2 cortes na Europa e um corte nos Estados Unidos até final de 2024. Isto significa que vamos ter taxas altas mais tempo. Muito provavelmente a curva, os 2,30 vão continuar a inclinar. E que é um bocadinho isso, e é isto, na prática é isto que eu estava a dizer. Portanto, as taxas vão passar de 5,5 para 5,25 nos Estados Unidos e eventualmente para 4, 3,5 na Europa, e os spreads onde nós gostamos de estar, continuamos a ver valor no crédito, na dívida corporativa, sobretudo no crédito de maior qualidade crediticia, e em particular também no high yield, em que nós gostamos com durations até à casa com duração até à casa dos 3 anos, que acreditamos que estão a pagar cerca de 7% de yield, ao que nós vemos aqui, ou seja, estamos aqui a falar de yields na casa dos 7 e 8% no high yield, com duração até a casa dos 3, 4 anos,
É verdade que os spreads estão muito estreitos e se os spreads alargarem, estas obrigações podem levar pancada, mas em termos nominais, o nível absoluto de yield é compensador e tem um buffer, ou seja, isso representa uma almofada de segurança para o nível atual de yields, que é de facto estratosférico, tendo em conta os últimos 20 anos. Para o mercado de ações, e agora para fechar para o mercado de ações, que é a parte, digamos, mais interessante, mais sexy, toda a gente gosta mais, enfim, também é mais linear para o investidor investir no mercado de ações. O que é que nós achamos? O mercado de ações, eu tenho mais 10 minutos para acabar a apresentação e depois vou abrir aqui a questão de Q&A. Há uma variável que é essencial no mercado de ações. Quer dizer, já falámos, já vai haver recessão ou não, e a meu ver, acho que não vai haver recessão este ano, e portanto isto vai obviamente suportar os ativos de risco. A questão das taxas de juros, que foi efetivamente o catalisador para a queda do mercado de ações nas últimas 2 semanas, e em particular na última, é um problema, porque as taxas de juros vão continuar altas, elas não, este vento a favor de expectativa do mercado, cortes de taxas de juros que alimentou ganhos de mercado excessivos nos últimos 6 meses, virou, e a meu ver não vai voltar para trás. E, portanto, o mercado agora está a ajustar essa nova realidade, mas, a meu ver, a questão crítica é os prémios de risco, ou seja, quanto é que é suposto uma ação pagar face a uma obrigação, e reparem, em termos nominais, uma ação, como perde na casa dos 22, 23, o S&P paga cerca, o inverso disto representa quase uma yield de 4%. Uma obrigação a 10 anos dos Estados Unidos está a pagar 4,60. Significa, em termos nominais, investir numa obrigação ou numa ação dá quase a mesma coisa em termos nominais. Mas se ajustar, mas a questão é, estamos num ciclo de inflação estruturalmente desancorada. E o único ativo que protege para a inflação, ou que nos protege para a inflação, é ações e imobiliário. Tudo o resto não. Uma obrigação não vai proteger contra a inflação. E, portanto, se nós pegarmos no prémio de risco das ações em relação às taxas reais, portanto, são as taxas nominais ajustadas à inflação, nós temos este diferencial, que este diferencial que está aqui na laranja, que é esta linha, anda na casa dos 250 pontos base. Ou seja, nós temos sim, numa ação, o retorno esperado anda na casa dos 5%, as taxas reais andam na casa dos 2,5%, significa isto que temos um prémio de risco na casa dos 2,5 ou 250 pontos base a favor de ações em relação às taxas reais. E se nós pensarmos, houve ganhos excessivos, por exemplo, agora da inteligência artificial, das Mag 7 nos Estados Unidos, etc., isto pode ser um risco para o Nasdaq, para os ativos de risco, para as ações. O que é que aconteceu em 2000? Este prémio de risco face às taxas reais estava negativo. Ou seja, isto é muito diferente em relação ao que nós vemos hoje. E isto é uma razão que nos dá algum conforto para pensar que esta queda que nós temos nos índices, temos visto, não é mais do que um pullback absolutamente natural e justificável e amplamente esperado pelo mercado e que provavelmente não vai trasladar para uma correção full-blown e muito mais induzida por uma recessão da economia americana. Temos tido agora índices geográficos já bastante dispersos, ao contrário do ano passado, em que foi basicamente as Big 7 ou as Fab 7, as tecnológicas das Mag 7 a subir. Nós, na realidade, temos estas Mag 7 que já são partidas em Mag 5, porque a Tesla e a Apple já não estão dentro das Mag 7, estão a cair year to date, as duas. A Tesla está a cair para 40% year to date, hoje está a cair, acho que amanhã tem resultados. A Apple também está a cair bem, year to date, e portanto só temos basicamente Nvidia e temos as Mag 7 e depois temos Microsoft e Tesla que também está a correr bem. Mas há aqui já de facto, o ano 2024, à boleia desta excepcionalidade da economia americana, é um ano em que nós prevemos de dispersão de retornos e de catch-up, ou seja, de recuperação daqueles ativos que ficaram para trás. E nós sabemos que um dos ativos que mais ficou para trás na economia americana foi o das small caps e o Russell 2000. É um dos plays que nós, por exemplo, na gestão de ativos temos feito com mais clareza e convicção, é comprar o Russell 2000, seja via fundos, ETFs, o que vocês preferirem. Em relação qual é que é o risco? Esta questão do AI reverter e como é que isto pode acontecer. Reparem, a Nvidia, apesar de tudo, subiu 5 vezes o preço, ou seja, que esta linha laranja que passou de quase de 200 para 900, não é? Tipo, mais ou menos, ou 800, que na sexta-feira caiu 10%. Portanto, multiplicou por 5, mas a avaliação caiu para metade, que é o PER. O PER passou de 70 para 35. E, portanto, a Nvidia tem sempre entregue resultados. Daqui a um mês, os tipos apresentam resultados daqui a um mês, vai ser bastante desafiante, mas eles têm constantemente entregue resultados e, a meu ver, eles poderão continuar a fazê-lo, mas pelo menos do ponto de vista fundamental, nós olhamos para uma Nvidia e sabemos que a revolução da inteligência artificial é muito significativa, é completamente disruptiva e a Nvidia é o play mais do que é completamente líder nisto. Eles vão absorver provavelmente metade dos ganhos de toda a mais-valia que vai ser feita pela inteligência artificial na economia mundial e, portanto, é muito natural que a Nvidia seja o cavalo de corrida do mundo. Outro cavalo de corrida do mundo é Bitcoin e esta correlação é que me gera mais fricção e mais preocupação. Reparem que são os dois cavalos de corrida do mundo. Bitcoin e Nvidia têm uma correlação praticamente de 1.
E, portanto, se um cai, o pullback conjunto dos dois é bastante evidente. Este é um risco porque a Bitcoin, o que subjaz Bitcoin também é algo um bocadinho mais especulativo, mas também a narrativa é de estar um bocadinho fora de massa monetária controlada pelo Banco Central e pelos governos e, sobretudo, é algo que eventualmente poderia ser um hedge para a inflação, mas enfim, não é uma coisa clássica. Um hedge de inflação clássico, a meu ver, é ações e imobiliário nesta fase e portanto, os ganhos da Nvidia eventualmente vão começar a trasladar para outros nichos de mercado, como os fabricantes e como as matérias-primas. Reparem, o Nasdaq hoje vale mais do que toda a economia americana, mas do ponto de vista, que é o que nós temos aqui, mas do ponto de vista de avaliação, a avaliação do ponto de vista de prémio face aos resultados, está basicamente na média dos últimos 20 anos e está praticamente muito abaixo das .com, tanto no price earnings como no price to book, mais evidente no price earnings. Tudo isto nos diz que ninguém assume que uma queda de 30% do Nasdaq seja uma coisa, enfim, pode obviamente acontecer, mas não é o nosso cenário base, sobretudo num cenário de upswing cíclico. A economia está a acelerar, a economia não está a abrandar, a economia está a acelerar. E o risco é a inflação continuar a acelerar e o único risco que nós temos aqui é dos bancos centrais fazerem erros e cortarem as taxas cedo demais. Esse é o pior risco que nós estamos a acontecer. O mercado já percebeu isso. E é o risco que nós temos maior. Isto também é outro argumento para justificar as Mag 7, e estamos mesmo a fechar, que é como é que as magníficas 7 performam face a bolhas especulativas passadas. Por exemplo, as ações japonesas na década de 80, sobretudo na década de 80, do mínimo ao máximo subiram 150%, muito parecido com o que já subiu os Mag 7 no último ano e meio, mas o nível de avaliações no PI, que é o esta direita, estava a 70. O pé da grade das Mag 7 está nos 40. Portanto, é metade da bolha especulativa das ações japonesas, a mesma coisa na bolha .com e das ações da FANG em 2020. Ou seja, a própria Microsoft estava mais especulada em 2020 do que em 2024. E a Tesla, a Amazon, etc. Porque do ponto de vista de resultados, os resultados estão a ser entregues e temos uma métrica de 40 vezes os lucros. E, portanto, é algo que nos dá algum valor. Ou seja, do ponto de vista de diferencial do mínimo ao máximo em termos de preço, pode ir aqui uma média na casa dos 200 entre 150% a 200%. Isto temos aqui claramente a falar de eventualmente um upside adicional na casa dos 20%. E se olharmos para as métricas de avaliação, é a mesma lógica. Estamos a pensar entre 60% a 70%, 60% a 70% com o nível atual de avaliação de 40 vezes o PI, podemos estar a assumir uma expansão do múltiplo na casa dos 30%. E, portanto, mais uma razão, mais do que pensarmos para onde é que vai o múltiplo e os preços, é esta informação dá-nos confiança que o mercado não se vai, digamos assim, implodir como bolhas especulativas clássicas no passado. Os lucros estão a crescer, as vendas estão a crescer, as vendas estão a crescer cerca de 5% do S&P ao longo de 2024 e, de facto, nós tivemos uma recessão já nos lucros das empresas a meio do ano passado que começou num upswing. Portanto, a economia está claramente a acelerar e se nós formos olhar para a inflação, quer dizer, é o que eu vos disse. Reparem, o mercado de ações há muitos meses atrás estava ao mesmo nível de 2021. Onde é que estava a inflação? Vocês sabem, eu já vos disse, a inflação está 25% acima. E, portanto, pegamos no ponto de 4.800, multiplicamos por 20% acima, temos um range do S&P perto dos 5.500, só ajustado à inflação. E, portanto, porque as ações são um hedge espetacular para a inflação, o imobiliário é um hedge excelente para a inflação, são, na verdade, os dois melhores hedges para a inflação, é, de facto, imobiliário e ações. E, portanto, se nós temos inflação estruturalmente desancorada, nós estamos obrigados a ficar neste tipo de ativos. E, portanto, tivemos um incremento de 25% de inflação e um crescimento de 35% dos lucros, significa que, na realidade, as empresas não tiveram 35% de crescimento real dos lucros, tiveram apenas crescimento real de 10%, mas tiveram 35% de crescimento nominal. Mas é por via desse range que nós acreditamos que, na ausência de um choque externo e em particular geopolítico, nós acreditamos que o mercado vai fechar claramente acima, no final de 2024, acima do que está hoje. E é a mesma coisa para o milestone, ou seja, o mercado, a partir do momento que faz 5.000, reparem, 5.000 para 6.000, estamos a falar de 20%. Quando pensamos de 1.000 para 2.000, estamos a falar de 100%, não é, de valorização. Ou seja, é a ordem de grandeza dos números. O mercado de ações duplica de 7 em 7 anos. Não tínhamos dúvidas que o mercado de ações em 2030, o S&P vai estar nos 10.000 pontos. Não tínhamos dúvidas disso. Agora, como é que vai ser o caminho para lá é diferente. Mas num ponto em que nós tivemos a inflação estruturalmente desancorada, este tipo de ativos é o que nós temos de ter. Ações e sobretudo, imobiliário. Ações e imobiliário. É um bocadinho isto. Portanto, qual é que é os temas que nós gostamos mais? Gostamos de quality, portanto, empresas que estão expostas, que têm pricing power, estão expostas a este ciclo económico, que apanham alguns nomes destes big tech famosos,
E, por outro lado, gostamos de alguns plays de excepcionalidade da economia americana, nomeadamente as small caps, do ponto de vista de avaliação, tanto em PER como em price to book, estão super esmagadas, estão super comprimidas do ponto de vista de preço, com descontos na casa dos 30% face ao S&P 500, face à média, e, portanto, as small caps também é um play óbvio. Eu já falei disto, seja um fundo da small caps, nós no Outlook está no site, tem lá fundos para fazer, podem fazê-lo via fundos, podem fazê-lo via o ETF. Coisas que nós gostamos também é o play cíclico de energia contra crudo, atenção, energia contra crudo, desculpem, energia como um todo, a energia tem sido um top performer no último mês, a tecnologia tem ficado para trás e a energia tem sido o grande vencedor e tem mais espaço para recuperar, tendo em conta que o diferencial face ao crudo ainda tem espaço para continuar, ou seja, o crudo está bem mais alto, a energia ainda não recuperou totalmente, temos o setor energético a melhorar, o setor industrial a liderar o movimento e o setor tecnológico, de certa forma, a enfraquecer na base deste reposicionamento ou repricing das expectativas de mercado para as taxas de juros. E, portanto, é isto. Nós estamos neutrais e positivos em ações e estamos a sobreponderar também obrigações, mais neutrais nas matérias-primas. Nas geografias nós estamos com viés de alguma neutralidade, porque achamos que as ações estão baratas noutras geografias para além das americanas, mas sabemos que podem ser um value trap e nós gostamos de ações, por exemplo, japonesas. Temos muito esse play. O play de China de facto é mais difícil ser feito pela questão se é investível ou não as ações chinesas, porque é um play totalmente correlacionado e tem muita opacidade que é difícil e nós, de certa forma, quando não percebemos totalmente com clareza, preferimos não estar investidos. Então, a opacidade da China é algo que nos preocupa e que nos afasta das nossas linhas de investimento, mas estamos a fazer a segunda derivada. Temos Índia, temos Japão, temos Ásia como um todo, estamos em particular da Europa, gostamos do plano industrial do DAX, por exemplo, mais até do que as economias emergentes, que eventualmente também podem beneficiar deste rally das commodities. E nos Estados Unidos estamos a fazer este play de quality e o play de small caps, que a meu ver é por isso é que nós temos estes dois temas que estão claramente a sobreponderar. Vocês têm fund mix de quality e small caps, não sei se têm um fund mix, mas têm claramente fundos dentro das small caps e os nomes dos fundos estão explanados no Outlook que nós reportamos no site e temos isto muito, o que eu vos disse agora, in loco, tem isto em bullets e em textos a tentar explicar o que eu vos estou a dizer. Portanto, estes são alguns temas de mercado de ações que nós gostamos face a este upswing ciclo de mercado que vos falei. E com isto fecha a apresentação, com 5 minutos de atraso, mas ainda com espaço pleno de 15 minutos para responder a todas as questões que vocês achem pertinentes. Podem colocar. Agora vocês não têm acesso às perguntas, eu vou ler as perguntas e vou tentar responder para que todos percebam, enfim, tenham acesso à pergunta e à resposta, naturalmente. E, portanto, uma pergunta aqui, no cenário de um corte apenas em 2024, é de esperar o setor financeiro continuar a subir? Sim, por acaso eu não falei deste tema, excelente pergunta, José Moreira colocou esta questão, é uma excelente pergunta esta questão e, de facto, é por essa via que os financials têm, de facto, algo performado, sobretudo no período mais recente. É verdade que há aqui algum drag, um risco que está muito relacionado com a questão do real estate e, em particular, do real estate office, real estate nos Estados Unidos, mas nós, por exemplo, para vos dar uma ideia, isto é um trade-off, ou seja, há um risco de real estate no setor financeiro, porque há a questão das imparidades, etc., mas nós achamos que o risco, claramente o risco que já está, que já é bastante presente, ou seja, toda a gente sabe que este risco existe, esta situação do imobiliário, nós vemos isto com bons olhos, nós vemos até, e há aqui uma pessoa que coloca, que é o Alcino Carvalho, excelente questão também, com ações de imobiliário e como é que vê, nós vemos isto para ligar as duas, porque o imobiliário é um dos riscos para o setor financeiro, tanto nos Estados Unidos como na Europa, mas nós achamos que os property values na Europa, que levaram muita pancada ao ano passado e que estão na base do valor de atuação dos cash flows dos REITs, eles já começaram a estabilizar e nós estamos a ver espaço para começar a recuperar os property values. E nós estamos também são dois temas interessantes, ou seja, que foram muito deprimidos à imagem, por exemplo, que aconteceu com o play de manufatura com a deflação da China, e a deflação da China foi o que permitiu a inflação na Europa e nos Estados Unidos normalizar de forma rápida dos 10% para os 4%, e agora com a China a recuperar, com o petróleo nos 80 ou nos 90, a inflação, quer dizer, muito dificilmente vai daqui para baixo. E, portanto,
a meu ver, nós estamos a ver o mercado imobiliário também aqui com bons olhos, precisamente por aquilo que eu vos disse, com um bom edge de inflação, e os riscos disto transmitir-se com um spillover negativo para o setor financeiro, eu acho que são relativamente limitados. Nós estamos a fazer um play direto em REITs, ou seja, em Real Estate Investment, e portanto, e global, ou seja, não estamos aqui focados em Europa e Estados Unidos, é global, os REITs são globais e são mostrados também entre residencial e office. E, portanto, ou seja, estou aqui a tentar explicar que o setor financeiro e ideias do mercado imobiliário vemos também com bons olhos na lógica de inflação estruturalmente desancorada ao longo de 2024. Portanto, acho que respondi às perguntas do Alcínio José. O José ainda me perguntou se temos o link desta apresentação. Sim, nós vamos depois enviar o link da apresentação, não sei se já hoje ou se amanhã, mas vamos ter este link disponível e também no site. Depois, obrigações high yield US e euro não serão uma boa aposta de investimento de proteção do valor e protegendo o efeito de corrosão do valor pela inflação? Absolutamente. Nós temos um viés de investment grade porque nós temos limites nos portfólios da gestão de ativos, mas alargamos esses limites do crédito corporativo para high yield, para acomodar mais componentes de high yield, mas sobretudo high yield com durações relativamente curtas para não termos um risco de spike de default, de subida das taxas de default e eventualmente até um alargamento súbito dos spreads de créditos que podem naturalmente acontecer, mas há um cushion, ou seja, há aqui uma almofada de segurança que mesmo que os spreads alarguem, com o nível atual que nós temos, com durações até 3 anos, estamos muito confortáveis com o segmento high yield e nós também temos alguns fundos de obrigações high yield que definimos aqui no Outlook que está disponível no site. E depois contactem também os vossos financial advisors ou façam diretamente questões a mim. Depois, eu sei que estão agora a fazer as questões, mas qualquer coisa que também tenham dúvidas, podem, com certeza, joão.lampraia@big.pt, podem fazer chegar, já estou aqui há uns anos. Portanto, mais coisas. Tesla há 5 anos, 800. Isto é difícil. Amanhã temos questões. Eu enfim, não tenho uma opinião clara sobre Tesla, portanto, percebo porque é que está a levar esta pancada nos últimos tempos e as dificuldades, mas eu, a brincar, a Nvidia é um género de inverso de Tesla, ou seja, eu mostrei-vos o gráfico da Nvidia com o preço a subir 5 vezes e a avaliação aqui para metade. Nós vemos para o gráfico da Tesla e o gráfico é de facto preocupante. Atenção, o gráfico da Tesla, como sabemos, o preço não para de cair, é um gráfico assustador e a avaliação está a ficar cada vez mais cara, ou seja, a avaliação cai 40, 30, 40 ou 50%. E a avaliação atual da ação, depois de cair 50%, ela é mais cara do que 50% acima. E isto são bandeiras vermelhas. E, portanto, ou seja, há aqui espaço, sobretudo, para ter algum repricing técnico, digamos assim, mas os fundamentais da Tesla estão, de facto, muito fracos. Aliás, já há alguns analistas que acompanham a ação que acham que a empresa pode mesmo até falir no espaço de 5 anos. E, portanto, atenção, nós estamos aqui a apanhar uma faca muito perigosa, mas não, eu não acho que vá falir necessariamente a 5 anos, e depois tem obviamente o Sr. Musk que é completamente errático do ponto de vista da gestão da empresa, há aqui muitos erros que foram feitos e portanto passámos a ter, não fazia sentido à saída do Covid, a Tesla era 5 vezes todo o setor automóvel do mundo, uma empresa que praticamente não era do setor automóvel, porque sabemos que está muito exposto a EV e o segmento de EV. Todo o segmento de EV levou muita pancada, primeiro pelos concorrentes relacionados com a Tesla, os concorrentes subiram muito e a Tesla tem caído muito, tanto concorrentes diretos asiáticos e da China, mais low cost, como até os clássicos do bloco europeu, seja os franceses ou os alemães. Os fabricantes franceses e alemães recuperaram muito no segmento dos EVs, o atraso que tinham para a Tesla, e depois, em cima disto, a transição está a ser diferida, não é? Nós sabemos que vai ser totalmente impossível a Europa, por exemplo, alcançar as metas de transição do EV em 2030 ou meados de 2030. Nem estou a falar de 30, estou a falar de 35. Portanto, esta transição não está. As pessoas na Europa levaram muita pancada do ponto de vista de poder de compra com a inflação e não vão conseguir simplesmente fazer shifts deste EV e, portanto, também este diferimento inevitável por via do impacto da inflação na questão da transição para o EV também está a penalizar a Tesla, para além de erros de gestão de grande palmatória da Tesla. Né? Portanto, a Tesla é uma faca muito perigosa, mas obviamente pode a qualquer momento reverter e ter uma explosão. Amanhã, creio que os resultados de amanhã, eu espero não estar a dizer aqui um erro,
e pode, de facto, num dia de resultados, pode perfeitamente subir 20%, como também pode vir para baixo. Não nos espantaríamos. DAX, mais outra questão. Que subsetores investir no DAX? Indústria. Aqui, eu acho que nós aqui no DAX podemos ter mais broad-based. Se nós quisermos ser muito específicos, nós temos eventualmente três setores que são mais ou menos óbvios, o energético, mas aqui não é tanto o DAX, o energético não é tanto no DAX, mas no DAX é mais o químico e o manufatura. Talvez o manufatura e o químico pudessem ser plays interessantes. Eu diria que o setor energético também seria um tema interessante a investir, talvez não no subsegmento do DAX. O DAX eu acho que poderia fazer via clássica, via fundos ou ETFs, e depois eventualmente alguns layers de componente mais cíclica. O ouro é interessante porque, reparem, o ouro eventualmente... Que é esta situação. O ouro tem tido o Paulo Gomes faz esta questão do ouro, o Rui Campos também aborda aqui esta questão do ouro, porque nós temos uma call semanal com a equipa de tesouraria e toda a área de capital markets do banco e nós falamos muito dos riscos de um pullback do mercado, não é? E o que é que pode ser interessante? Porque assim, estava na cara, não é? Tipo, isto estava na cara, esta queda que nós tivemos no mercado na última semana, 2 semanas, tipo, isto era... Eu não vou dizer completamente óbvio, não é? Porque podia não acontecer e acontecia daqui a 2 meses com muito mais força, mas o mercado tinha que fazer um retrace. Não é? O mercado não pode subir 50% quase sem parar, com base das taxas, a descontar que as taxas vão cair, quando se percebe já quase desde o início do ano que as taxas não vão cair e o mercado não ajusta. E a inflação está estruturalmente desancorada. E, portanto, o mercado... num determinado ponto do ano, teria que fazer este reality check que começou a fazer nas últimas semanas. A meu ver, eu acho que já fez alguma coisa, se calhar pelo total não o fez ainda na totalidade, fez talvez metade ou 2/3, mas provavelmente aqui no curto prazo já começamos a ver alguns níveis de sobrevenda em alguns indicadores técnicos e alguns fundamentais também estão interessantes e, portanto, estamos mais confortáveis agora em abril de 2024 do que propriamente em fevereiro de 2024 e esta queda, a nosso ver, parece-nos interessante. E, portanto, isto para vos dizer o quê? Porque não era muito difícil nós hedgearmos, ou seja, o risco do mercado cair com obrigações. Por exemplo, se repararem, as obrigações também caíram, porque as taxas foram para cima, as obrigações caíram, as ações caíram, as obrigações caíram. O que é que era interessante aqui? O hedge tipo clássico, eventualmente seria mesmo ouro. Eu acho que o hedge aqui beneficiou também da componente de hedge de inflação e da componente geopolítica. Eu acho que provavelmente o ouro foi o ativo que mais... teve mais ciclicidade ou sensibilidade aos eventos geopolíticos que marcaram a atualidade nas últimas semanas, que provavelmente mais do que propriamente outros ativos, porque se fosse realmente a situação geopolítica a ditar o rumo dos acontecimentos dos ativos, nós tínhamos as taxas de juros a 4, não perto dos 5, não mais perto dos 5, e teríamos o dólar na paridade, teríamos o crudo a 100, não é? E não é, como sabemos, não é nada disso que aconteceu. O mercado de ações simplesmente reverteu porque chegámos ao ponto em que o mercado percebeu que os bancos centrais estão a perder o controle da inflação, estamos a correr cada vez mais o risco de um novo policy mistake, à imagem do policy mistake que foi feito em 2020, 2021, que estamos a pagar duramente por esse policy mistake do FED, em particular, e esperemos não ter que pagar outro policy mistake. Portanto, a meu ver o FED aqui até devia subir taxas e não cortar. E, portanto, um ajustamento em baixa nos próximos 12 meses para imobiliário em Portugal. É difícil, porque por coincidências da vida, eu tive 2 casas à venda o ano passado em Portugal, 2 casas à venda, a casa onde eu vivia, porque estava num processo familiar de mudança e tive que vender a minha casa e estava também com um processo de uma partilha, de um sexto, enfim, de uma questão pessoal, tinha uma avó que falou, enfim, tive que vender, ou seja, eu próprio tenho um bom conhecimento para vos falar isto, para vos responder, porque o ano passado eu tive 2 pernas de venda em imobiliário em Portugal. E as casas não saíam e falava com as pessoas, enfim, o mercado estava muito ilíquido. E o que eu noto é que o mercado não caiu, ou seja, não caiu do ponto de vista, porque é um mercado claramente OTC e basicamente temos o mercado do imobiliário em Portugal completamente na margem, porque 10% do mercado, aqueles que não o sabem, provavelmente já sabem, 10% do mercado é feito por estrangeiros, no mercado imobiliário em Portugal é 10%, só que o mercado todo está a transacionar na margem e mesmo a periferia está muito cara, porque basicamente é o efeito contágio do centro para a periferia, porque também os estrangeiros vão comprar na periferia, ou os portugueses não podem comprar no centro e vão para a periferia, são completamente obrigados. Isto é um problema que agravou nos últimos 5 anos, ou seja, isto é um problema agora, quem quer comprar casa, quem é jovem, quem faz, por exemplo, separa ou se divorcia,
está com graves problemas. Mas não é um problema para quem já comprou uma casa há mais de 5 anos. Eu gosto de dizer que esta história das Euribors só leva pancada nas Euribors quem tem as Euribors e comprou uma casa nos últimos 3 anos, em particular, porque eu tinha um crédito de habitação da minha casa que foi comprado há 15 anos atrás, a minha casa era excelente, mas tinha um crédito ainda relativamente pequeno, porque o Notion há 15 anos era muito mais baixo. Portanto, eu não tinha problema nenhum em acomodar a subida dos 5%. E se nós olharmos, aliás, dos 4% da Euribor, e é isso um bocado o que está a acontecer. Se nós virmos, o problema das Euribors foi que afetou o mercado imobiliário em Portugal, essencialmente pessoas com muito dinheiro, que de repente tiveram, que apesar de terem muito dinheiro, levaram com prestações altíssimas e que de facto as casas que foram compradas nos últimos 3 anos, que ainda têm muito estoque de dívida, levaram muita pancada pelas taxas a subir, mas é um problema silencioso, é um problema muito grave que nós temos, é o maior problema do país, digamos assim, é um problema gritante, é evidente, e é um problema que gera zero. Ninguém consegue monetizar a sua casa, né? Quem tem uma casa não pode simplesmente vender e depois vai comprar outra melhor. Tipo, nós não conseguimos monetizar a nossa própria casa porque nós precisamos da casa para viver. E, portanto, tem muito pouco valor acrescentado. E, portanto, já é um problema muito grave porque isto é zero. Isto está zero a Portugal. É basicamente uma estância de férias para ricos e para velhinhos que vêm cá passar a reforma e aceder a cuidados de saúde baratos. E que basicamente destrói completamente a capacidade portuguesa, porque o nosso price to income é absurdo, é uma coisa que não tem comparação. Somos um dos mercados mais especulados no mundo e, apesar de tudo, um dos países mais empobrecidos da Europa e, apesar de tudo, foi o único país cujo imobiliário não caiu o ano passado. E, portanto, eu também não acredito que vai cair este ano, porque eu tinha, e falo isto, eu tinha pernas e tinha interesse que o mercado subisse, foi mais difícil. O mercado ajustou, de certa forma, offline, mas os preços continuaram a subir, vocês vemos que os preços continuaram a subir e eu acho que vão começar a estabilizar, mas claramente eu não acho que um retracement. O imobiliário é um ótimo hedge de inflação e se não tivesse sido forçado a vender, não teria vendido. Não estou à espera que o mercado caia no mercado imobiliário em Portugal. Portanto, já estamos aqui a adiantar-nos, vou só responder a última pergunta, considerada a economia ou caixa de setores de transportes, marítimo, náutico e aéreo, não sei se existem ETFs ou fundos neste setor. O Ramiro volta a colocar aqui uma questão sobre isto, não é um setor que conhecia muito o crescimento da economia mundial. Sim, tem. É de facto um setor claramente procíclico, não é? E portanto acho que é aqui um play que pode ser interessante de acompanhar. Eventualmente não todos da mesma forma, portanto estamos aqui náutico e aéreo, estamos a falar de airlines, né, companhias aéreas, que são também um play muito ligado ao turismo, shipping, marítimos, eu acho que estamos a olhar aqui mais para cruzeiros, mais do que propriamente para shipping companies, não é? Eventualmente, não gosto tanto, eventualmente pelo perfil mais procíclico, mas preferia fazer esse play com um beta um bocadinho menor, ou seja, mais o play de manufatura do que propriamente o play de turismo, tendo em conta que, por exemplo, o turismo na Europa começa a sentir alguma pressão. Este saúde, o setor de saúde é um play secular, porque nós sabemos que o setor de healthcare é um setor que beneficia sempre, sobretudo é um play secular no sentido do alargamento de acesso a cuidados de saúde dos países de médio e baixo rendimento. E, portanto, é um play secular por essa via, e depois é um play que, no caso das coisas correrem pior, é um play que tem um beta mais baixo e que de regra geral, corre razoavelmente bem. Portanto, o healthcare é um tema que nós, por exemplo, nas carteiras da GA, do Asset Management, nos nossos portfólios, nós temos algo bastante anda na casa dos 5% das nossas linhas e, portanto, nós temos, de facto, o play de healthcare nos nossos portfólios de gestão. Portanto, obviamente aqui concordo. Nós vamos calibrando, nós mensalmente vamos calibrando. Regra geral, este último mês agora houve algum move mais de swing, este swing foi um bocadinho mais agressivo finalmente no último mês para baixo e, portanto, se calhar vamos calibrar um bocadinho mais neste mês, porque os moves mais pronunciados costumamos fazê-lo mais de trimestre a trimestre e fazemos apenas pequenas calibrações a nível mensal. Porque, obviamente, temos linhas de investimento e somos obrigados a estar investidos, independentemente de como é que nós vemos a economia a evoluir e alguns ativos a evoluir em paralelo. Mas eu acho que é isto. Eu acho que foi um gosto ter aqui mais de 100 pessoas neste webinar, ou de 150 pessoas. Acho que a um determinado ponto chegámos às 200 pessoas. Gosto muito de fazer isto para vocês. Faço isto com há bastante tempo. Com certeza muitos de vós não terá sido a primeira vez que me ouviu.
E fica a promessa de voltar a revisitar o tema no próximo trimestre, no segundo semestre do ano, que é basicamente a mesma coisa, portanto, lá para julho, meio de julho, coisa assim. Terei todo o gosto, novamente, a elencar as nossas perspectivas para o ano e como é que nós nos podemos posicionar para tirar partido disto. E como é óbvio, obrigado, Alcino. Obrigado. Não esqueça a promessa, não. Gosto imenso. E sabem, podem contactar, podem aceder diretamente ao meu LinkedIn, João Lampreia, podem me contactar via telefone, via mensagens, via e-mail, LinkedIn. Estou aqui para vocês, para fazerem dinheiro e para ganhar e, portanto, para o banco como um todo. Está bem? Meus caros, um prazer enorme este momento.